Tecnomelancolia é aquela sensação de que era melhor no tempo da vovó e do vovô, quando havia menos gente no planeta. As tecnologias antigas eram compatíveis com um mundo menos humanamente complexo. Boa noite, pessoal! Olá, inquietos e inquietas! Vamos continuar falando hoje a nossa última parte sobre inteligência artificial. E nós temos que entender como uma ferramenta necessária e fundamental para a gente sair dos impasses que a gente tinha no passado. O homem, o ser humano, é curioso e, por causa disso, ele inventa muitas coisas. Muita gente pensa dessa forma quando se apresenta o tema inteligência artificial. Mas nós, inquietos aqui, acreditamos que não. Né? As tecnologias acabam se massificando não por curiosidade, pessoal, mas por necessidade. Quando inventamos as máquinas, quando o ser humano inventou as máquinas, que hoje nos ajudam a pensar, ou começam a ter mais autonomia para apresentar os resultados, a gente está numa escalada de sofisticação da inteligência. Então, note que quando a gente inventou, o ser humano inventou a escrita, a grande revolução foi permitir criar uma memória auxiliar fora do nosso cérebro que limitava a capacidade de criar da nossa espécie, né? Pois boa parte do nosso consumo de cognitivo de ideias, pessoal, era para lembrar, não para inventar. Então, se a gente for olhar para trás, a escrita foi como um agente inteligente, né, que nos permitiu liberar determinadas tarefas que a gente tinha para colocar outras mais sofisticadas no lugar. Assim como a calculadora, o computador, os computadores cada vez mais sofisticados e assim por diante. Então, não estamos criando algo novo, mas apenas sofisticando algo que os nossos antepassados iniciaram. Quanto mais complexidade tivermos, pessoal, mais teremos de ter ferramentas inteligentes para nos guiar e aí sofisticar o nosso cérebro. E por que é que a gente começou hoje falando de tecnomelancolia? A gente não sabe o que teremos que fazer para comportar além dos 7,7 bilhões de pessoas que tem no planeta. 8, 15 bilhões, sei lá. Se isso começar a crescer ainda mais. Então, a gente muitas vezes tem uma fantasia de que a gente vai aumentar a população, mas a vida não vai se alterar por causa disso. Mas isso é irreal, gente. Então, há às vezes um sentimento ou de paralisia, ou de não querer entender a realidade e no detalhe, e em especial inteligência artificial, porque a gente acaba se agarrando nos paradigmas do passado. Então, eu não vou tocar nesse assunto, ou eu vou achar tudo mil maravilhas, né? Vou comprar esse pacote de entendimento do que é a inteligência artificial pronto. Mas a gente precisa ir um pouco mais no detalhe, um pouco mais aumentar a nossa taxa de reflexão. Porque não há nada, né, que se possa fazer, pessoas, grupos, organizações, não dá para voltar num mundo que um dia era de um jeito, mas que agora está se alterando. Então é uma espécie de melancolia, né? A pessoa
nostálgica, melancólica, né? Nada vai impedir que 7 bilhões de seres humanos tenham respectivas demandas e queiram construir um novo tipo de sociedade com melhores ofertas possíveis. E com o digital, as portas das mudanças se abriram e virão cada vez mais rápidas para desespero dos melancólicos de plantão. Então, pessoal, dito isto, é por isso que a gente acredita que não estamos falando simplesmente de inteligência artificial, mas na criação de um cérebro artificial que vai produzir um outro tipo de inteligência. Enquanto esse cérebro depender de nós para se reproduzir e gerar novos agentes como eles, beleza. Agora, o ponto é se houver a possibilidade de reprodução, independente de nós. E aí podemos considerar que há uma característica de uma verdadeira espécie autônoma. E aí a gente teria uma espécie que se reproduz e tem autonomia para sobreviver. Né? Vocês imaginam então um cérebro próprio, que a gente que fomos nós que fizemos, mas para eles é algo natural. Então, na verdade, a gente criaria uma nova espécie e não uma inteligência artificial da antiga espécie, né? Bom, este é um ponto importante que a gente precisava dizer. Um estudo do MIT, que saiu em 2018, mostra o seguinte, que um robô ele equivale a 5,6 trabalhadores, ou de 0,25 a 0,5% na baixa de salários. Ou seja, pessoal, é irresistível e, portanto, irreversível. O fato é que a inteligência artificial, enfim, vai trazer mais produtividade, eficiência, assertividade e por um custo muito menor. E para quem é fã de cinema, quem assistiu Matrix ou Exterminador do Futuro ou Blade Runner e ao mesmo tempo respondendo a pergunta do nosso áudio do robô perguntar quem eu sou ou quem é você, é melhor você tratá-lo com respeito e atenção. E fica o convite, pessoal, para você conhecer o IQT Lab, que é o nosso laboratório dos inquietos. A nossa formação possibilita que seja possível entender todo o poder da linguagem digital, a curadoria do ecossistema de negócios e a performance conforme a avaliação do cliente. Esses são os novos conceitos que vão levar você ao próximo patamar. A gente vai se falando, um forte abraço e até mais.